E aí galera, estamos de volta com o nosso Geocast, hoje para o 7º episódio. Agradeço mais uma vez os ouvintes que estão com a gente desde o início. Siga a nossa página se você ainda não conhece o projeto do Geocast, siga a nossa página nas redes sociais aí na descrição, siga a nossa página no Spotify, no Google Podcasts, enfim, no seu aplicativo de música predileto. No programa de hoje vamos falar sobre o assunto do momento, né? O Covid-19, que é o nome dado a essa nova doença do coronavírus. Só que vamos entrevistar um brasileiro que mora em Portugal. Ele vai fazer um contraponto da situação de lá com a situação do Brasil. Na verdade, Portugal, a gente diz que está uns dias na frente do Brasil, né? O que a gente está vivendo aqui agora, lá em Portugal eles estavam vivendo há uns 6, 7 dias atrás. Então ele vai falar um pouquinho como está a situação nesse país, que é um país bem envelhecido, vai falar o que o governo está fazendo e quais as próximas perspectivas, sempre fazendo um contraponto aqui com a realidade que a gente está vivendo no Brasil. O entrevistado é o João Pires, que ele é um jornalista formado pela Faixa, na Faculdade de Comunicação Social lá no Rio de Janeiro. Já foi jornalista do Diário Lance, quando trabalhava aqui no Brasil, quando morava no Brasil. E agora ele é jornalista da RTP, né, que é uma rede de televisão de Portugal, né, a rede pública. E ele também tem mestrado em História Moderna e Contemporânea pelo Instituto Universitário de Lisboa. Então vamos direto para a nossa entrevista. E aí galera, estou aqui com o João Pires. Vou começar direto o nosso programa, direto no assunto. João, um prazer enorme te ter aqui no Geocast, tudo bem? E aí, Romulo, prazer é todo meu, tudo tranquilo aqui, como é que tá tudo aí no Brasil? A gente está caminhando, mas na verdade o nosso programa é para saber sobre onde você mora, né? Você mora em Portugal já há quase 2 anos e de acordo com os relatos da imprensa aí, parece que Portugal está alguns dias na frente no Brasil nessa crise. E é por isso que a gente está conversando. Eu quero saber como é que está a situação em Portugal agora, João. É exatamente isso. Eu quando falo aqui com meus pais e com meu irmão por telefone para saber a situação do Brasil em relação ao coronavírus, eu sempre tenho a sensação de que eu estou no futuro e vocês estão no passado. Ou seja, parece que aqui estamos cerca de uma semana na frente sempre, porque o coronavírus chegou antes. O primeiro caso de coronavírus em Portugal chegou no final do mês de fevereiro, início de março. Se eu não me engano, foi mesmo, acho que no dia 1 de março. E agora, atualmente, já estamos aqui nos 640, 650 casos. E a verdade é que parece que Portugal agora está naquela situação mais perigosa, que é quando os casos começam a crescer com uma velocidade muito alta. Ou seja, só de ontem para hoje, ou seja, do dia 17 para o dia 18 de março, no dia 17 estávamos em 460 casos, hoje já estamos nos 650. Ou seja, é um aumento muito significativo. Se eu não me engano, de ontem para hoje foi o dia que mais aumentou o número de casos aqui. E a tendência é aumentar cada vez mais até chegar, porque as autoridades estimam que o pico do coronavírus em Portugal vai ser só em abril. Ou seja, parece que isso vai aumentar até abril e depois é que começa a redução. Aqui Isso se as pessoas respeitarem. Né? exatamente, você levantou uma questão interessante. Aqui no Brasil, estamos falando aqui no dia 18 de março, parece que até agora as pessoas não entenderam a gravidade, porque como o Covid-19, né, que é o nome que deram a esse novo coronavírus, como o Covid-19 ainda não chegou com força aqui no Brasil, ainda está distante da realidade das pessoas, né, principalmente aqui em Petrópolis, que é onde eu estou falando, as pessoas parece que não estão colocando muita fé nessa epidemia. O problema é exatamente esse. Como o Covid-19 leva aí de 2 a 3 dias para dar sintomas, uma boa parte das pessoas já podem estar infectadas, disseminando esse vírus aí nos bares e restaurantes que continuam cheios,
e na verdade a gente só vai perceber o problema acontecendo daqui a uns 5, 6 dias, que é mais ou menos aí no tempo da infecção que Portugal está. Né? Então, eu queria saber como é que foi o início da infecção em Portugal. Se as pessoas estavam respeitando as medidas do governo Sim, ou não estavam levando muito a sério. né? Eu acho que nesse ponto Portugal foi bastante comparável com o Brasil, porque no início nada estava sendo respeitado aqui, até porque não é que não se falava muito sobre isso, se falava muito sobre isso, mas falava-se muito sobre a Itália, sobre a Espanha, sobre outros países. Ainda não se falava sobre isso como uma situação de perigo para Portugal, até surgir os primeiros casos. Eu, por exemplo, dando agora aqui um relato pessoal, eu no dia 6 de março fui num show, fui num concerto, numa casa de shows aqui chamada Campo Pequeno, que eu acredito que devia ter nesse show pelo menos umas 4.000 pessoas. Ou seja, e no dia 6 de março foi justamente o dia em que foi confirmado o primeiro caso de Covid-19 em Lisboa. Os primeiros casos de Portugal foram no norte do país. E nesse dia que eu fui no concerto, eu acho que Portugal tinha cerca de 10, 12 casos, todos no norte do país. E no dia que eu fui no concerto foi o dia que foi confirmado o primeiro caso em Lisboa. E eu acho que esse fim de semana de 6 de março, quando foi confirmado o primeiro caso em Lisboa, daí em diante, é que as pessoas começaram a se sensibilizar mais. Eu ainda estava trabalhando nessa altura, mas 3 ou 4 dias depois do primeiro caso em Lisboa, já estavam todos preocupados, já estavam todos cogitando parar de trabalhar. E o que aconteceu de muito importante aqui em Portugal, que eu tenho a sensação que sensibilizou muita gente, foi que o principal canal de televisão de Portugal, que é a SIC, aqui em Portugal tem 2 canais que são os principais, que são os que dão mais audiência, que é a RTP, que é a televisão pública, e a SIC, que é o principal canal privado. E Que você trabalha na RTP, inclusive, né? Sim, eu trabalho na RTP África, isso. Mas a SIC detém o programa de maior audiência de Portugal, que é o programa da Cristina, que é equivalente a um Domingão do Faustão do Brasil, só que diário, de segunda a sexta aqui em Portugal. Nossa, que, E que tiro na cabeça, hein? só que logo na só que logo na sexta-feira, na sexta-feira a seguir ao primeiro caso em Lisboa, uma semana depois, na verdade, do primeiro caso em Lisboa, esse programa, que é ao vivo e dá uma audiência enorme, anunciou a paralisação das gravações. E acho que foi uma coisa que ninguém esperava, e foi uma coisa que fez as pessoas se sensibilizarem e pensarem: pera, isso é grave. Sim. Se esse programa está paralisando, e se a SIC, que é o canal, anunciou a paralisação de todos os programas, acho que as pessoas pensaram um pouco: pera, isso é grave. E a partir daí começou uma mobilização, até o próprio governo também já tinha iniciado a mobilização pedindo para as pessoas fiquem em casa. Mas ao mesmo tempo, muitas pessoas continuam trabalhando porque dependem da empresa liberar. E hoje, no dia 18 de março, começaram a surgir os relatos mais graves, que é de empresas que já começam a demitir pessoas. E nesse momento, hoje, no dia 18 de março, o governo de Portugal está numa reunião ao longo do dia todo de hoje, que parece que hoje vai ser decretado o estado de emergência no país todo. E aí as medidas já vão começar a ser mais drásticas. Porque há cidades, por exemplo, que já tomaram medidas drásticas, mas que não podem avançar mais do que isso, porque dependem do governo declarar estado de emergência, o que ainda não foi feito. Mas as pessoas, a partir daí, a partir do fim das gravações dos programas de televisão e a partir de uma mobilização do governo também, eu tenho a sensação que Portugal, de sexta passada para cá, porque o fim das gravações desse programa foi na sexta-feira passada, ou seja, de 4 ou 5 dias para cá, as pessoas estão realmente já todas indo para casa. Você olha na janela e não vê basicamente ninguém na rua. E as mobilizações são muito interessantes, porque já estão começando a fazer festivais de música pelo Instagram, pelo Facebook, e tem dado muitas visualizações tudo isso. As mobilizações têm funcionado. Nós percebemos que as pessoas realmente estão ficando em casa.
E eu vejo que no Brasil isso ainda não está acontecendo, mas eu tenho a sensação que daqui a alguns dias já vai estar acontecendo, porque é a única forma de reagir a isso. Apesar de que no Brasil o governo federal não parece estar sensível a essa situação como o aqui de Portugal está, por isso é esperar para Sim. ver. O governo federal aqui está encarando ainda como uma histeria, está pensando mais na questão econômica, né? Por incrível que pareça, quem está agindo melhor aí nesses últimos dias em relação ao coronavírus é o governo aqui do estado, O governo do né? estado do Rio de Janeiro, sim. Da onde a gente menos esperava a ação é onde as coisas realmente têm funcionado, pelo menos de uma maneira mais sensata. Mas Aqui em voltando a Portugal Portugal. nós não temos governos estaduais, né? Ah, sim. Isso É um país. existia até 2012, quando foi feita uma reorganização do sistema de governo e eles extinguiram as instâncias estaduais de governo. Para diminuir os custos, né? Para diminuir os custos. Na Como é um época país pequeno, Portugal, não sei se faz muito sentido também. na época Portugal recebeu muito dinheiro para se recuperar da crise de 2008, recebeu muito dinheiro da União Europeia. Mas aí a contrapartida desse empréstimo, né, que a gente chama de medidas de austeridade, seria a redução do Estado e pagamento de dívidas, uma série de coisas que talvez tenha sido por isso que Portugal extinguiu aí os políticos estaduais, né, para diminuir bastante o custo do país, custo Sim, sim. público. Mas continua tendo as instâncias municipais, ou seja, existem as câmaras municipais, que é a espécie de prefeitura do Brasil. Mas do vereador, aí quando você vai subir, você sobe direto para o federal. Do prefeito, né, Uhum. do presidente da Câmara Municipal, que é o equivalente a prefeito aqui, é direto para o governo federal, sim. Entendi. Mas você está falando aí que as pessoas agora estão levando mais a sério. Talvez seja também pela própria vizinhança, né? Como a Europa é um continente relativamente pequeno, né? Comparando aí com o Brasil, você tem ao lado de Portugal mais de 500 mortos na Espanha, mais de 150 mortos na França e mais de 2.500 mortos na Itália e contando, né? E crescendo. Então Sim, sim. talvez essa vizinhança, esse problema bem próximo aí dos portugueses tenha criado essa questão da empatia e da necessidade de se ficar em casa. Coisa que no Sim. Brasil ainda não aconteceu, porque a América do Sul, tirando o Brasil, os outros países da América do Sul ainda estão atrás no tempo da gente, né? Então, o Brasil, que ainda está numa situação relativamente confortável comparando com a Europa, é o país da América do Sul que tem o pior cenário. Então, as pessoas realmente não estão levando fé no que isso pode Mas ser. o que me preocupa no Brasil é que eu vejo o Brasil, por exemplo, o Brasil agora acho que tem 300 e qualquer coisa de casos, se eu não me engano. Isso. E 321 até o dia de ontem. exatamente, ou seja, o Brasil com 300 e poucos casos, eu compararia com, talvez seja o equivalente a Portugal, quando Portugal tinha 30 casos. Uhum. Comparando Proporcionalmente. o tamanho territorial de cada país, né? Uhum. E quando Portugal tinha 30 casos, nós também nós já estávamos muito mais preocupados do que vocês estão atualmente. Sim. Ou seja, e ainda assim, os casos aqui aumentam exponencialmente. Nós agora já estamos em 600 e poucos. Nós estávamos em 30 casos há 5 dias atrás, João. Sim. Entende? Quase uma progressão geométrica, né? Vai Sim. multiplicando o número de Ou seja, casos. há 5 dias atrás nós já estávamos preocupados com isso. Os programas de televisão já tinham todos paralisado. Muitas pessoas já estavam em casa. E nós ainda assim subimos de 30 para 640 que estamos atualmente. E parece que vai subir mais nos próximos dias. Uhum. Vocês, com 300 e poucos casos, eu não enxergo no Brasil a mesma mobilização que estava no início aqui. Eu não vejo as pessoas indo para casa em larga escala. Não Sim, vejo. aqui as pessoas elas não estão levando fé, como eu falei, tem muita gente na rua, mas assim, aqui no Rio de Janeiro, algumas medidas foram feitas a mais do que o governo federal. Então, por exemplo, aqui em Petrópolis, que fica a 60 quilômetros da capital Rio de Janeiro, as academias não estão funcionando, as festas, né, batizado, festa de formatura, tá realmente toda aglomeração acima de 100 pessoas está proibida. Né? Não sei se a fiscalização está funcionando, mas pelo menos as pessoas estão evitando. Agora, a rua
né? O comércio, os bares, os restaurantes funcionam normal e até com uma frequência razoável, né? E o agravante aqui do Brasil talvez seja a questão econômica, né? Porque aqui no Brasil 40% da população vive trabalha, mas trabalha na informalidade. E uma boa parte dessas pessoas acaba dependendo da rua movimentada para fazer o seu ganha-pão, né? Então, sem pessoas na rua, essa pessoa não fatura e as contas continuam vindo. Então, esse é um cenário também desesperador para as próximas semanas, porque ao mesmo E aí tempo você que as acaba pessoas... criando um problema tão grave quanto o coronavírus. Exatamente, porque a pobreza, né, como a gente conversou antes, a pobreza ela mata mais do que o coronavírus. E a Exatamente. verdade é que o cenário daqui para frente é esse. Se as pessoas realmente passarem a respeitar e ficar em casa, que é o que tem que ser feito, aí teremos um outro problema, que é um problema econômico, um problema social, que pode acabar gerando um aumento da violência, né, uma série de outras questões aí que podem acontecer daqui para frente. Mas Também depende de comparando resposta do Estado. Exatamente, né? Até foi anunciado nos últimos dias aí um pacote econômico para os microempresários, eles não precisam pagar o FGTS dos funcionários nos próximos 3 meses, vai adiantar o 13º dos aposentados, enfim, ainda são medidas muito tímidas Sim. para conter esse buraco aí econômico, principalmente para as classes mais pobres, né? Porque o que está acontecendo aqui também, João, no Brasil, não sei se acontece em Portugal, porque é outra realidade, estão batendo muito na tecla da quarentena e está começando agora nas redes sociais e até na televisão, nos principais canais, a romantização da quarentena. Né? O que você pode passar a fazer esse tempo em casa, melhorar a sua relação familiar, ter mais tempo para ler livro, etc. Ou seja, uma romantização da quarentena que, E na só funciona verdade, para quem tem recursos. só funciona para uma pequena camada da população. A maioria tem problemas familiares, vai ter problema para pagar suas contas, vai ter que cuidar de filho pequeno e pensar em como é que vai comprar comida para aquele filho pequeno. Ou seja, de romântico essa quarentena não tem nada, Não né? tem Não sei como nada. é que, Não tem... não Aqui, sei aqui como em é que está Lisboa, sendo em Portugal. inclusive, a Câmara Municipal de Lisboa, eu também depois quero falar um pouco sobre a questão das relações de trabalho e das leis também, as medidas já foram feitas pelo governo aqui. Também Uhum. fazemos um contraponto com o Brasil. Mas só sobre essa questão da romantização da quarentena, algumas associações aqui de Lisboa e a própria Câmara Municipal de Lisboa, que é o equivalente à prefeitura no Brasil, como já falamos, têm demonstrado preocupação aqui em Portugal com o fato de aumentar o número de casos de violência doméstica com a quarentena. Essas Sim. associações e a Câmara Municipal de Lisboa estimam que esses casos podem aumentar muito. E o que para já eu sei é que a Câmara Municipal de Lisboa tem feito campanhas e publicado nas redes e tudo, pedindo para que as pessoas denunciem imediatamente e informando quais são os meios para esse tipo de denúncia. E a verdade é que pode ser uma preocupação mesmo esse aumento de violência doméstica e outros casos, muitos que podem acontecer com essa quarentena, que de romântica não tem nada, como já falamos. Exatamente. Ao mesmo tempo que não dá para romantizar a quarentena, também não dá para você ignorar, porque tem se mostrado o único caminho efetivo para controlar a disseminação do vírus, né? Sem dúvida nenhuma. Ainda mais em Portugal, né? A gente estava conversando antes de começar a gravar e você levantou um dado, eu confirmei aqui. Portugal é o quinto país mais envelhecido do mundo, né? Mais Sim. idoso. Só perde para Japão, Itália, Grécia e Finlândia. Ou seja, como o vírus ele está atuando mais em pessoas do grupo de risco e esse grupo de risco contempla mais os idosos, a quarentena em Portugal É um a risco quarentena enorme. não, a quarentena é importante no mundo inteiro. Agora, em Portugal é imprescindível, porque tem uma Sim, população muito envelhecida, né? sim, sim, sim. Desculpa, o que eu quis dizer é que o coronavírus é um risco enorme aqui para Portugal, porque afeta uma parcela da população que é muito grande, que são os idosos. E na É, Itália também? na Itália é o segundo país mais envelhecido do mundo, né? Sim, a Espanha também, possivelmente, talvez esteja no top 10 dessa lista, não sei, mas também tem sofrido muito com o coronavírus aqui ao lado. Acho que a Espanha é o quinto país mais infectado no mundo, se eu não me engano. Se eu não me engano, é China, Itália, Isso. Irã e Espanha a seguir. China, Itália, Irã e Espanha, exatamente. Espanha, ou São os seja, a Espanha é o cinco. quarto. Espanha é o quarto, está É, no top 5 aí de infecção. Seguido de perto pela Alemanha.
Pela Alemanha, que é o terceiro país mais infectado aqui na Europa, exatamente. E O quarto é a França. é a França, exatamente. É a França. Mas voltando sobre a questão das relações de trabalho, e também falando o quanto a quarentena é necessária, mas que não tem nada de romântica. Eu próprio estou em quarentena já há 5 dias, desde sexta-feira passada, e completando hoje 6 dias, então, dia 18 de março, completando 6 dias. Eu não estou recebendo. Estou sem trabalhar, portanto, estou sem receber salário. Por quê? Porque Portugal também nesse ponto, nessa questão de relações trabalhistas, parece vislumbrar para o Brasil como pode ser o futuro. Porque aqui em Portugal há muitos casos, que são os casos que nós chamamos aqui em Portugal de recibos verdes. O que são os recibos verdes? São as pessoas que trabalham como terceirizadas. Não têm vínculo direto com a empresa. Trabalham como prestadores de serviços. Mas trabalha na empresa com horário igual todo mundo. Aí é um outro caso, que existem os recibos verdes normais em Portugal, que são de fato os prestadores de serviços, são mesmo prestadores de serviços, e existe um caso gravíssimo aqui em Portugal, que são os falsos recibos verdes, ou seja, são pessoas que trabalham na empresa, com equipamentos da empresa, cumprem um horário determinado pela empresa, mas recebem como se fossem recibos verdes, ou seja, recebem como se fossem trabalhadores terceirizados e obviamente não são. E esse tipo de trabalhador, que é um número enorme em Portugal, e principalmente em Lisboa, essas pessoas que vão ter que ir para a quarentena não vão receber seus salários, porque só recebem quando trabalham. E as medidas que o governo tem anunciado para a população, essas medidas ainda não são muito claras, elas estão sendo publicadas dia após dia. Eu, inclusive, conversei com o meu contabilista e a sugestão dele é que aguarde mais alguns dias para ter uma ideia com mais clareza do que serão essas medidas. Mas a verdade é que essas medidas abrangem a diversos setores da população, diversos setores dos trabalhadores e microempresas. O governo também anunciou medidas para os recibos verdes, mas as medidas para os recibos verdes são muito, muito tímidas. Ou seja, os recibos verdes vão receber somente 1/3 do salário que declaram ao governo. Mas a verdade é que ainda também não está muito claro o que uma pessoa precisa fazer para receber esse dinheiro do governo, se a empresa precisa anunciar de quarentena. Por exemplo, há muitas empresas que têm trabalhadores de recibo verde, ou seja, terceirizados, que na verdade não são terceirizados, mas elas pagam como se fossem terceirizados, mas que essas empresas não anunciam que essas pessoas estão de quarentena, elas anunciam férias. E acaba que vira uma questão social também, porque mesmo que o governo te pague 1/3 do salário, acredito eu que esse 1/3 não dê para arcar todas as contas, ou pelo menos se der, vai ser ali na risca, né? Você vai viver com o mínimo do mínimo. Sim, e a partir do momento que todas as empresas que trabalham com esse tipo de regime, que eu preciso reforçar, esse tipo de regime de falso recibo verde, ou seja, de contratar trabalhadores terceirizados que, né, no cerne da questão, não são terceirizados, não é legal em Portugal. Porque no Brasil, desde a administração Temer em 2017, com a reforma trabalhista, o Brasil vem com um processo de legalizar a terceirização da atividade fim. Mas aqui em Portugal isso não é legal, pela lei. Mas a questão é que a fiscalização em Portugal não funciona. Então as empresas fazem isso. É o chamado, não sei se pode ser chamado assim, o processo que vem acontecendo nos últimos anos, chamado de uberização do trabalho? Sim, é basicamente isso. É a precarização dos direitos sociais de muitos trabalhadores. E muitos preferem romantizar e chamar de modernização das relações de trabalho. Eu acho engraçado um termo que é o seguinte: não, porque aí você vai ter a possibilidade de debater diretamente as cláusulas do seu contrato com o seu empregador. Existe debate, existe como se o motorista de Uber debatesse qualquer coisa com o dono do Uber. Ele fala: olha, o seu dono do Uber, eu quero receber mais por corrida. Ele, beleza, tô cancelando aqui o seu cadastro e não trabalha mais com a gente. Você não quer, tem outro que quer aqui ao lado.
Exatamente. É essa negociação que eles falam, né? Que É, romantizam, na verdade. Então, acabou que não era nosso assunto, mas só mais uma dúvida que bateu agora. Então quer dizer que quando você tira férias, você não recebe? não, eu não recebo como estou de férias, não. Nós é que chamamos de desemprego temporário. Férias aí se chama de desemprego temporário. Sim, as pessoas que trabalham no regime como eu, que é o falso recibo verde, sim. E tem pessoas que não tiram férias E para não ficar sem receber? a verdade, isso tem pessoas que fazem isso, mas a verdade é que, a depender da empresa, você tem que tirar férias, né? Férias coletivas, a empresa para de funcionar. Ah, então você não tem escolha. Exatamente, você não tem escolha. E a questão é que a fiscalização de Portugal, ela é tão falha nessa questão de investigar e fiscalizar e punir esses falsos recibos verdes. A fiscalização é tão falha que há empresas públicas que fazem isso. Eu acho que eu já estou começando a entender da onde que o Brasil puxou esses defeitos. Pois é. Já estou começando a entender. Mas, Joãozinho, você quer acrescentar alguma coisa sobre economia, sobre as Sobre relações de trabalho? economia, não era só mesmo mencionar essas medidas que o governo tem anunciado. Eu conheço mais profundamente as medidas para o recibo verde, porque é o meu caso e é o caso que eu fui pesquisar sobre. E nesse meu caso, eu se conseguir obter o apoio do governo, eu vou receber um terço do meu salário durante os meses que eu tiver de quarentena. E a verdade é que isso preocupa muita gente aqui em Portugal, porque com um terço do salário ninguém paga renda. No Sim, caso, o aluguel. O renda e aluguel, aluguel aí. renda aqui é aluguel, sim. Eu já uso muitos termos lusitanos, digamos. Já percebi ao longo da entrevista. Mas com um terço do ordenado, né, que é o salário aqui, ninguém paga o aluguel. E ainda mais num país em que os aluguéis são altíssimos. O meu aluguel, por exemplo, corresponde a quase 50% do meu salário. Isso também não estamos distantes dessa realidade aqui, né? Talvez a realidade aqui em relação ao aluguel nos grandes centros esteja até pior. Seja até pior, sim, sim, sim. É, Mas, mas, mas mas fala. aqui em Portugal também, apesar de que no Brasil também, né? Mas a questão é que aqui em Portugal pessoas com formação superior, às vezes com mestrado e tudo, recebem salário mínimo ou pouco mais. Que é uma situação E, bem. Parece que é uma situação mundial, né? Que a gente está caminhando para isso, infelizmente. ou seja, também é complicado. Mas Eu é acho aguardar para engraçado. ver se o governo vai trazer novas medidas ou não, com esse estado de emergência que deve ser decretado hoje, dia 18 de março. Eu acho engraçado essa percepção, o discurso de relativizar as leis trabalhistas, ela vem acompanhado de um discurso para você mostrar para a massa que aquilo pode ser positivo. Por exemplo, não, porque cada trabalhador tem um encargo muito grande de impostos em cima dele. Se a gente tirar esses impostos, mais pessoas poderão ser contratadas. Essa é a mentira que contam pra gente. Pois é. E na verdade, na prática, isso não acontece. Quando você tira os impostos trabalhistas da, da, da contratação das pessoas, ao invés de contratar mais pessoas, o dono da empresa aumenta o seu lucro. E ponto. É assim que acontece. Mas romantizam muito essa história de Sim, sim, sim. Mas eu flexibilização, também só né? queria reforçar que o Brasil já está mais avançado, né, mais avançado negativamente, nessa questão de relativizar as leis de trabalho. O Brasil realmente já implantou medidas, nomeadamente a reforma trabalhista de 2017, que realmente relativiza essa questão. Aqui em Portugal, Uhum. não. Aqui em Portugal, a lei e os direitos sociais dos trabalhadores são, eu diria que até mais rígido do que no Brasil. Aqui, Uhum. uma empresa que tem trabalhadores com contrato normal, ela tem que pagar uma carga de direitos para o trabalhador muito grande, talvez até maior do que no Brasil. Mas Sim. a questão é que muitas empresas driblam essa lei e fazem processos legais que eu já descrevi aqui e que a investigação não cumpre reduzir isso. E, A e em fiscalização. relação, em relação à saúde, né? A gente conversou antes que aqui no Brasil a gente tem um sistema único de saúde que você pode criticar o quando você quiser o que deveria ser o SUS e o que é,
mas pelo menos atende a população de maneira gratuita, e as instituições federais e o SUS é que estão na linha de frente aí das pesquisas e o combate ao Covid-19. Como é que é em Portugal? Como é que o sistema de saúde funciona e como é que ele vai estar acontecendo em relação à população agora? Sim, sim, sim. Antes de comentar sobre o sistema de saúde aqui, eu também queria só reforçar que eu espero que esse momento de Covid-19 e coronavírus sirva para a população brasileira passar a valorizar mais a investigação científica e o investimento em ciência pública que o nosso atual governo não tem dado muita importância para isso. Eu espero que esse tipo de casos urgentes e graves sirvam para lembrarmos a importância dessa ciência e dessa investigação, porque São eles que estão de frente. são eles que estão de frente, exatamente. E também lembrarmos como a nossa saúde pública, principalmente fazendo contraponto aqui com Portugal, como a nossa saúde pública não é tão ruim e tão ineficiente quanto muitas pessoas no Brasil gritam aos quatro ventos que é. Aqui em Portugal, nós também temos a saúde pública gratuita para toda a população, como é no Brasil, mas isso não é tão eficiente assim. Eu confesso que em 2 anos que eu estou aqui em Portugal, eu nunca fui ao hospital. Mas porque também nunca precisei. E o que eu posso contar é a partir de relatos que eu tenho de colegas meus. Há cerca de um mês atrás, ou seja, poucas semanas antes do vírus chegar a Portugal, uma colega minha teve muita dor de garganta e precisava ir ao hospital para ter um diagnóstico. E ela foi 2 dias seguidos a um hospital público e nesses 2 dias não conseguiu ser atendida. Em um dos dias chegou no hospital à tarde, saiu do hospital somente à 1 da manhã e a recepcionista do hospital avisou ela: olha, é 1 da manhã, ainda não conseguimos proceder com o seu atendimento, agora só a partir das 7 da manhã de amanhã, às 7 da manhã de hoje. E ela optou por voltar para casa, não ia ficar 6 horas no hospital esperando, mas ainda assim teve que pagar a taxa de atendimento público do hospital, porque, ao contrário do Brasil, aqui em Portugal, se você vai ao hospital público ser atendido, você tem que pagar uma taxa. Eu não sei bem como é que funciona, mas eu acho que essa taxa varia pelo tipo de atendimento. Mas um atendimento mais simples eu sei que custa entre 16 e 18 euros. Foi o que essa minha colega teve que pagar, mesmo sem ser atendida. Como ela deu entrada, mesmo sem ser atendida, teve que pagar. Não sei se existiam formas dela recorrer e não pagar essa questão, esse valor, mas eu acho que é um relato que mostra como a saúde pública aqui não é simples. Ela, no terceiro dia, decidiu, em vez de ir a um hospital público, decidiu ir a um hospital privado. Como ela não tinha plano de saúde, teve que pagar cerca de 100 euros, mas foi atendida em 10 minutos. Ou seja, não é o gratuito não é tão gratuito assim, né? Não é. E assim como no Brasil, muitas pessoas aqui têm plano de saúde e talvez a forma mais segura de se tratar aqui. Os hospitais públicos funcionam, não estou dizendo que não funcionam. Os hospitais públicos em Portugal funcionam, mas nem sempre o atendimento é rápido e simples. Às vezes é preciso muito tempo de espera. E olha que Portugal é um país muito, 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 muito menor que o Brasil. Seria bem mais fácil de administrar, né? Seria bem mais fácil de administrar um sistema público de saúde do que no Brasil. Até porque Portugal é do tamanho do estado do Espírito Santo. Como se você precisasse administrar um sistema público de saúde só para o Espírito Santo. Ou seja, acredito que seja um pouco mais simples do que o sistema de saúde para o Brasil todo. E ainda assim o nosso SUS parece responder bem, penso eu, diante das inúmeras dificuldades que nós temos, como inflação populacional e, enfim. Eu acho que mesmo respondendo bem, as pessoas não respeitando a quarentena, a gente não vai conseguir achatar a curva da contaminação, que é um termo que está aí bem na moda, né? E realmente os leitos, vão faltar muitos leitos aí. Infelizmente, essa é a nossa Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a quarentena também é importante, principalmente para as pessoas que inevitavelmente têm que trabalhar, são os serviços indispensáveis, que trabalham com segurança. E para a gente começar já a fechar, qual é a perspectiva que você analisa aí para Portugal para os próximos dias?
Nos próximos dias, eu acredito que hoje o governo vai decretar o estado de emergência. Está em reunião, como eu disse, hoje, 18 de março. E eu acho que os próximos dias os casos vão continuar crescendo, isso é um fato. E eu acho que a questão nos próximos dias o governo vai cada vez mais restringir a circulação das pessoas nas ruas, porque o estado de emergência permite deixar a Constituição um pouco de lado, né? Sim, E você tomar as medidas sem tanta sem burocracia, tanta assim. burocracia, assim. E o que eu acho que vai acontecer é as medidas vão apertar cada vez mais aqui. Eu acho que já vão começar a proibir a ida a parques públicos, as praias já estão proibidas. Ou seja, eu acho que o governo vai mesmo cada vez mais obrigar as pessoas a estarem em casa. E que é o que tem que ser feito. E eu espero também que o governo comece a responder mais com as medidas econômicas para tranquilizar a população. E só queria também fazer uma nota, que é acerca dos países africanos aqui. Eu imagino que no Brasil não se fale disso. Eu morei no Brasil 26 anos e eu sei que a África nunca é um tema no Brasil, Sim, mas quase nada é noticiado por aqui. pois é, aqui em Portugal fala-se muito de África, até porque há 5 países africanos que foram colonizados por Portugal e falam a língua portuguesa e que tem um trânsito muito grande. Existe um trânsito muito grande entre Portugal e esses 5 países, nomeadamente Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. São os 5 países que falam a língua portuguesa em África e que têm um contato com Portugal tão grande quanto o Brasil. Esses 5 países africanos têm um total de 0 casos até a data, 18 de março. Tem um total de 0 casos de coronavírus diagnosticados. E eu penso que isso esteja acontecendo nos países africanos porque desde janeiro esses países têm tomado medidas mais drásticas do que a Europa e o Brasil. E também penso que isso tenha sido possível nesses países africanos porque, digamos que eles não têm regimes tão democráticos quanto os regimes europeus e o Brasil. Ou É seja, um eles estado, é um podem estado de responder com. emergência, é um estado de emergência 24 horas. Sim, não todos, não todos. Eu, quando falo nomeadamente de Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Esses 3, principalmente, não têm uma democracia tão consolidada quanto a dos países europeus. Cabo Verde e Moçambique já é diferente, já são mais democráticos. Mas ainda assim têm tomado medidas mais rígidas. A Angola, por exemplo, qualquer estrangeiro que chega na Angola, ele só pode entrar no país efetivamente depois de uma quarentena de 14 dias, ou seja, ele fica num espaço separado durante 14 dias, se não tiver nada diagnosticado, tem autorização para entrar no país. Cabo Verde, por exemplo, também já suspendeu a maioria dos voos internacionais e desde que surgiram os primeiros casos no Brasil, Cabo Verde já suspendeu todos os voos do Brasil para lá. Ou seja, as medidas lá são mais drásticas, mas também eles não têm nenhum caso. E aí a gente fica nessa, né? Qual tipo de medida que deve ser tomada na hora certa, né? Talvez aqui no Brasil já esteja na hora de começar a ter umas medidas um pouco mais fortes, né? Já que as Sim, pessoas não sim, estão respeitando a quarentena. sim, fique Mas não claro, adianta. não estou defendendo também que as medidas rígidas desses países africanos sejam o Sim, correto. Até sim, sim. porque nós sabemos que os regimes políticos lá não seguem os preceitos democráticos, pelo menos eu defendo. Não, e todos nós, mas ao mesmo tempo, se você tomar as medidas drásticas e não der um contraponto econômico para as pessoas mais vulneráveis, vai ter morte do mesmo jeito, só que ao invés de coronavírus vai ter morte por pobreza, que é muito mais complicada. Exatamente. Então, Nós é, sabemos que é um problema grave desses países. é uma situação muito crítica realmente, mas espero que todos os países, né, principalmente os países aí que estão no foco do problema, como os países europeus, consigam passar com A sensação que mais eu tenho aqui é que a Itália é o parâmetro. Ou seja, quando a Itália começar a reduzir os casos e começar a solucionar a questão interna, eu acho que todos nós vamos ficar mais tranquilos e ter uma perspectiva de que pode melhorar para a gente também. Mas E a, enquanto a situação estiver crescendo em Itália e Espanha da forma como está, vamos estar todos preocupados.
E além de ser o parâmetro, a Itália também é um exemplo de como não atuar, né? Porque como ela Sim, demorou muito demorou muito. a agir, chegou nessa situação. Então ela acaba sendo o exemplo negativo. Olha, vamos respeitar para a gente não virar a Itália. Sim, a Itália, que é um dos países mais velhos do mundo, já chegou ao ponto de, em algumas regiões, não ser mais autorizado o atendimento a pessoas acima dos 80 anos com coronavírus. Ou seja, essas pessoas vão literalmente ser deixadas para morrer. Eles já estão escolhendo quem vai viver e quem vai morrer. Exatamente. Então as medidas tomadas aqui no Brasil, né, preventivas, é para a gente não ter que chegar a esse ponto. Sim, sim, mas eu acho que aqui em Portugal também não vamos chegar. Como já estamos todos indo para casa, todos se recolhendo em seus lares, acho que não vai se alastrar a esse ponto. Acho que a tendência é, com o governo decretando estado de emergência hoje e as medidas apertando ainda mais, eu espero que o crescimento do vírus por aqui seja reduzido já nos próximos dias, mas isso não é uma garantia. E eu também espero que o Brasil comece a tomar as medidas e comece a sensibilizar e a respeitar a quarentena. Eu hoje li uma notícia que me deixou feliz no Brasil, que é nós aqui em Portugal já estamos há alguns dias tendo festivais de música pela internet, que também os grandes músicos estão dando concertos em casa, transmitidos pelo Instagram para as pessoas assistirem de suas casas. E isso tem sensibilizado muito a população quanto à importância da quarentena. E eu vi hoje que o jornal Globo do Rio de Janeiro vai fazer um festival semelhante, se não me engano, chamado Tamo Juntos. E vai ter concertos de casa, de Martim da Vila, Adriana Calcanhoto, Jardim Macalé. E Legal. eu espero que esses grandes artistas também participando dessas mobilizações de suas casas ajude as pessoas a se sensibilizarem também. Porque afinal de contas, como as pessoas estão mais tempo em casa, quanto mais opções de entretenimento, melhor, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Vamos aguardar aí os próximos capítulos. Ô João, eu gostaria de te agradecer pelo relato aqui, o nosso Geocast. Tenho certeza que é um contraponto muito interessante, justamente por você estar à frente do tempo. E conforme as coisas avançarem aí, pode ter certeza que eu vou te convidar para a gente conversar de novo e bater mais esse papo aqui no Geocast. Muito obrigado. Maravilha, Romulo. Obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Valeu. O Covid-19, apesar da pouca mortalidade, né, da baixa letalidade, na verdade, é uma doença muito grave, principalmente para os seus grupos de risco, né? Enquanto os mais jovens, a taxa fica entre uma morte, mais ou menos, a cada 1.000 infectados. Os idosos, essa taxa chega a quase 20%, que daria mais ou menos aí uma morte a cada 5 casos. Então, não só os idosos, né? Aqueles que usam remédio controlado de hipertensão, de diabetes. Então, o grupo de risco, lá em Portugal, onde o João deu a entrevista, é um grupo bem grande, bem maior que no Brasil proporcionalmente, mas também temos aqui no Brasil um número de pessoas elevado nesse grupo de risco. Então, você deve respeitar o que o governo, o que as instituições de saúde vêm pedindo, não por só colocar a sua vida em risco, ou mesmo que você seja jovem e a chance de vir a óbito é baixa, é a questão da empatia, né, do respeito com os mais velhos. Então, na verdade, o Covid-19 ele está se tornando um exercício de empatia, né, de pensar no coletivo. E talvez essa seja hoje uma das grandes dificuldades da nossa sociedade. Então está aí uma oportunidade de pensar coletivo, respeitando as regras para evitar de colocar outras pessoas em risco. Além disso, também tem a questão econômica, né, querendo ou não, é muito importante no país, no Brasil, com uma grande desigualdade social, ver como essas medidas de quarentena vão impactar essa população mais pobre e o mais importante é como o governo vai assistir, né, vai dar o suporte a essa população mais pobre e também aos microempresários, né, porque na verdade os microempresários que eu estou falando aqui é o mercadinho da esquina, aquele comércio menor, né?
que emprega a maioria da população. Então as grandes redes vão sobreviver. Agora esses pequenos comércios, esses pequenos empresários é que precisam de uma grande ajuda do governo para evitar demissões em massa, o que já agravaria o tão comprometido aspecto social que nós vemos aqui no Brasil. Então, se já temos um número de desempregados que é grande, a tendência é aumentar e a gente tem que cobrar das autoridades aí medidas que tentarão diminuir o impacto nessa camada mais desassistida, mais pobre da população. Vamos aguardar aí os próximos episódios, né, os próximos momentos aí dessa epidemia no Brasil, sempre com otimismo, né, pensando positivo, mas na verdade pensar positivo na prática não resolve nada. O que resolve são políticas públicas de qualidade, tanto por parte do governo, né, e também a questão comportamental, como as pessoas vão reagir e vão respeitar ou não essas medidas. Então, se acontecer mais alguma coisa importante nas próximas semanas, eu pretendo gravar mais episódios sobre esse assunto, né? Agora a gente viu a questão de uma pessoa que mora na Europa, eu quero também fazer um programa biológico, enfim, vamos aguardar aí como vai ficar nas próximas semanas. Muito obrigado você que chegou até aqui, se cuide, siga as instruções, fique em casa o máximo que você puder e uma boa recuperação a todos. Muito obrigado, até a próxima, valeu, falou!